Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para refletirmos algum tema que nos foi proposto nessa tarde e noite de domingo do irmão Altino. Nós temos o tema de hoje, prevenindo a obsessão. Nós sabemos pela doutrina espírita, especialmente a questão 459 do Livro dos Espíritos, trata da influência dos espíritos sobre nós, dizendo que muitas vezes são até eles que nos dirigem. Mas que tipo de influência nós temos tido? A influência de espíritos bons nos trazem boas coisas, mas a influência dos espíritos comuns, dos espíritos ignorantes, claro que vão perturbar o nosso psiquismo, a nossa compreensão. E existe ainda a influência dos espíritos maldosos, espíritos desejosos, sim, de proceder mal, de agir mal para conosco. E que daí vem então as questões obsessivas. Nós vivemos nesse instante uma onda de aberrações dominando a Terra e aumentando o número, então, dos mortos-vivos que se entregam aos prazeres, à alta extravagância, sem qualquer responsabilidade diante da vida e diante dos fatos. Desse modo, são múltiplas as manifestações do desequilíbrio mental e emocional também, cujas causas estão sempre fixadas no cerne do espírito, por ser responsável pelos pensamentos, palavras e atos que constituem a sua própria existência. Nós temos um mundo particular, e este mundo particular é que dá chance para essas influenciações. Então, na atualidade, a solidão abraça o desespero. Isso são palavras de Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, na psicografia de Valdo Pereira Franco. Mas, na atualidade, a solidão abraça o desespero. O vício se confraterniza com o crime. E a perversidade envolve-se com a violência em demonstração de loucura coletiva, que toma conta do planeta no seu momento de mudança moral e espiritual para melhor. Estamos naquele instante crucial e por conta desses nossos comportamentos tão tresloucados é que nos tornamos presas fáceis de mentes maldosas que gostam de nos enganar, de nos prejudicar. Então, cremos, nos diz Aniceto no livro Os Mensageiros, na obra de André Luiz, cremos que é chegado o momento de estudarmos mais esse flagelo antigo, porque a influenciação, a obsessão sempre existiram, sobretudo quando se sabe que a cada humanidade terrena aproxima-se a cada dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos e, na verdade, a esmagadora percentagem dos habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Tudo está fazendo parte da mudança, tudo está fazendo parte da evolução. Toda essa sujidade da alma está vindo à tona, mas por conta disso, então, não nos preparamos para esse enfrentamento e muitos estamos desequilibrando vigorosamente. Allan Kardec, na Revista Espírita de outubro de 1858, ele nos fala a respeito que pela inferioridade física e moral de nosso globo na hierarquia do mundo, os espíritos inferiores aqui são mais numerosos que os superiores. Ligam-se os espíritos inferiores àqueles que os ouvem, junto aos quais têm acesso e aos quais se agarram. Se conseguirem estabelecer domínio sobre alguém, fascinam-no, obsediam-no, julgam-no e conduzem-no como se fosse uma criança. Então, quando nós vemos isso, percebemos que a nossa inferioridade moral e física, nossa inferioridade como um todo, o nível da evolução terrena, está causando sérias dificuldades para essa nossa vivência. A influência de um ou mais espíritos que tentam obter sobre o indivíduo desejando prejudicá-lo é que é denominado, então, obsessão. A influência espiritual só é qualificada como obsessão quando ela é constante, é uma perturbação constante. Influência esporádica todos estamos sofrendo, mas uma influência constante é que sim, chamada obsessão. Apresenta caracteres diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores,
até a perturbação completa de organismos e das faculdades, que não é só a mente que se perturba, mas tudo isso se exterioriza no próprio corpo físico. E somente espíritos maus e imperfeitos é que provocam obsessões, interferindo na vontade do indivíduo, fazendo que ele tenha ações contrárias ao seu desejo natural. Assim, nós vamos entender quem são os nossos obsessores. São os nossos credores, antigas vítimas do passado desta encarnação ou de outras encarnações. São parentes ou amigos que estão em desajustes a desencarnados. São cúmplices de nossas atitudes equivocadas em vidas passadas. São contrários às causas redentoras que por acaso nós possamos abraçar e eles não se agradam. São contratados para nos prejudicar, porque existe isso no mundo espiritual, espíritos trabalhando por ordem de outros, e são aqueles afins dos nossos vícios ou dos nossos prazeres. Então, todas essas situações podem desembocar num processo obsessivo de perturbação constante para a criatura. Nos diz Sueli Caldas-Schubert o seguinte: pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação do pensamento alheio, que virulento age em nós como se fora uma afecção mental, instalando-se em decorrência de um processo obsessivo. Então, quais são as brechas psíquicas que nós estamos dando para que se estabeleça um processo obsessivo? Uso compulsivo de drogas e álcool, personalismo exagerado, inconformação com a vida, apego ao dinheiro e aos bens materiais, tudo isso no excesso, porque isso muitas vezes nós temos, mas o excesso é que complica a nossa vida. Falta de nobres ideais, ausência de fraternidade, vontade deseducada, pode tudo, tudo é permitido, a loucura se estabelece. Ausência de autocontrole, irritação constante, mau humor permanente, porque irritação e mau humor nós também temos em alguns momentos, mas eles têm que ser fugazes, rapidamente voltarmos ao estado de normalidade. Desejo de vingança, inveja, ciúme e viciação sexual. Essas são brechas para se estabelecerem os processos obsessivos em nós. Então, a obsessão, basicamente, ela tem assim 4 causas. As causas morais, as relativas ao passado, as contaminações e a anímica ou autoobsessão. As morais são as provocadas, então por isso, por esse nosso comportamento, por essa nossa má conduta que fizemos essa listinha. As relativas ao passado, aqueles erros e comprometimentos que temos com outras criaturas. As contaminações é algo interessante isso e muito válido para a gente tomar cuidado. Muitas vezes a pessoa frequenta ou ela passa em um ambiente onde há uma predominância de influência de espíritos inferiores. Lembra do ditado antigo que dizia: diga-me com quem anda e eu te direi quem és? Pois é, nós temos que ter cuidado com quem andamos e por onde andamos, porque isso basta para que alguém simpático à nossa pessoa resolva seguir junto e ali trazer então uma perturbação para a nossa vida. São as contaminações. Não havia, em princípio, nenhuma causa mais nítida, porém nós conseguimos conquistar isso pela nossa imprevidência. E a questão anímica ou autoobsessão, onde há uma influência mórbida do residente na mente do próprio paciente. Nada veio de fora, é algo que ele próprio está trazendo então. Assim, como o espiritismo pode colaborar? Posto tudo isso e de uma forma bem rápida pelo nosso tempo. O espiritismo auxilia no tratamento da consciência humana, lhe apresentando novos valores, educando o espírito. Então, tudo que a doutrina trouxe é para organizar esse processo de educação de nós mesmos. Uma autoeducação que precisamos fazer. Ela nos ajuda, mas o trabalho é nosso. E, consequentemente, nós vamos ver na sequência uma fala de Emmanuel na obra Vinha de Luz, onde ele diz: examina o revestimento defensivo que vens usando em matéria de desejos e crenças, de propósito e ideias,
para que os projetos da maldade não te alcancem por dentro, porque é o campo mental. Examina o que é que nós estamos usando, onde estamos nos escondendo, o revestimento defensivo que estamos usando. Então, aquilo que as pessoas não estão vendo, os nossos desejos, as nossas crenças, os nossos propósitos, as nossas ideias, as pessoas não estão vendo. Somos nós que temos que fazer esse autoexame. Examina isso para que os projéteis, tiros, balas, dardos da maldade não te alcancem por dentro em razão disso. E aí se estabeleça esse vínculo de obsessão. Por sua vontade, pode sempre o homem sacudir o jugo dos espíritos imperfeitos. Então nada está perdido. E isso está em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que trata da obsessão. Kardec dizendo, por sua vontade, pode o homem sacudir o jugo dos espíritos imperfeitos, porque em virtude do seu livre-arbítrio, há escolha entre o bem e o mal. Quer dizer, nós é que vamos escolher permanecer dentro desses pensamentos mais complicados, desejos, crenças, companhias. Nós é que vamos escolher. Ou sair disso. Está em nossas mãos definir o rumo de nossas vidas e mantermos-nos subjugados ou escaparmos desse jugo de espíritos imperfeitos. Se o constrangimento, porém, daquele espírito imperfeito chegou num grau, num ponto em que a pessoa está paralisada, a sua vontade está paralisada, e se a fascinação é tão grande que oblitera qualquer vínculo de razão, ela não raciocina mais, ela não se percebe mais dentro desse vínculo de razão, então é preciso a vontade de uma terceira pessoa que possa substituí-la. É aí que pode entrar o familiar, o médium, quem possa ajudar, quando a própria criatura não consegue safar-se do mundo em que ela mergulhou. Então, falando mais precisamente da prevenção ou prevenir a obsessão. Como? Renovação do nosso clima mental, é o primeiro ponto. Leitura sadia, conversação nobre, desistida da lama da maledicência, do vinagre da ironia, do condimento das referências ferinas, reflexões renovadoras, trabalho em favor dos familiares e dos semelhantes necessitados. Tudo isso vai movimentar ondas de energia equilibrada que vão substituindo aquelas vagarosamente, vão substituindo aquelas mais viciosas que atualmente nos inspiram e nos conduzem. Há um trabalho a ser feito. Esse é o convite da doutrina. Renovemos a mente e ressurgiremos renovados para o mundo. Mudemos nosso jeito de pensar e com certeza teremos algo melhor a apresentar. Refletindo, então vamos renovar nossas mentes, refletindo Jesus em cada um dos nossos gestos, em cada um dos nossos passos, em cada palavra que sair dos nossos lábios. O nosso grande trabalho é nos espelharmos em Jesus. Por isso, a questão do Livro dos Espíritos 625 é que fala disso. Quem é aquele onde podemos nos espelhar, podemos ter como norte? Jesus, é Ele o vosso modelo e guia. Resta saber se queremos copiar o modelo e seguir o guia que tem propostas diferentes daquelas que o mundo está nos oferecendo neste momento. Então, praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança, nós iremos repelir a influência dos espíritos inferiores e vamos aniquilar o império dos que desejam ter sobre nós o jugo, o mando. Praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Nós vamos nos safando dessas teias que nos prendem, que nos seguram. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Toma conta, veio o mau pensamento, vai o conselho do meu avô. Tem hora que eu penso e tem hora que eu dispenso. Dispensa logo, não guarda.
Não fica pensando se, mas quem sabe. Não, dispensa, não serve, não é adequado. Então, dispensa o pensamento, porque eles sopram a discórdia entre nós e nos insuflam as más paixões. Desconfiai especialmente daqueles que exaltam o orgulho, pois esses vos assaltam pelo lado mais fraco. Nós somos pessoas que gostamos sim de um lustro no ego. E aí, quando o outro, como diz o popular, enche a bola, quando alguém eleva o nosso orgulho, fica complicado para nós, porque nos deixamos levar nesta onda mais difícil. Essa é a razão, então, porque Jesus, na oração dominical daquele Pai Nosso, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Somos fracos, se não tivermos o amparo da espiritualidade amiga, vamos cair nas tentações e vamos nos envolver com o mal. Assim, o desenvolvimento dos valores como oração, paciência, humildade, bondade, perdão, tolerância, caridade e amor são características da consciência plenamente desperta, de unidade perfeita e de perfeito entrosamento de Deus para com o homem. Nós precisamos desenvolver esses valores. Oração, a paciência diante das dificuldades, a humildade, entendemos que não podemos tudo, a bondade para com tudo e para com todos, o perdão, sim, das ofensas, das dificuldades, a tolerância para com as imperfeições alheias, porque nós também as temos, a caridade no seu aspecto de benevolência, indulgência e perdão, como aconselha Jesus, e o amor na sua expressão de zelo, de cuidado, de envolvimento com a outra criatura. Então, para encerrarmos, porque o nosso tempo é assim limitado, vamos deixar aqui uma frase de João, um versículo do seu Evangelho, do capítulo 12, é o versículo 36, que nos chama a atenção. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Nós temos Jesus como nosso modelo e guia. Muita paz, muita luz, muita vontade de vencer o mundo vencendo a si mesmo.